Israel. E disse-lhe: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não podereis mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse, olha que interessante, o Senhor disse para ele: não passará o Jordão, e o Senhor teu Deus passará diante de ti, e ele destruirá as nações diante de ti, para que possais. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhe fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, a sua terra, as quais destruiu. E quando, pois, o Senhor vos diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Primeiro, ele diz assim: esforçai-vos, animai-vos, e não temais, e nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, e não vos deixarás e nem vos desamparará. E chamou, pois, Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrará na terra que o Senhor jurou e os teus pais lhe dar. E tu farás a herdá-la. E o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, e ele será contigo, e não te deixará e nem te desamparará, e não temas e nem te espante. O que eu aprendo aqui, irmão, que primeiro Deus estabelece limite para os homens, amém? Como estabeleceu para Moisés 120 anos. Falou assim: olha, nós temos um tempo nessa terra. O que o irmão falou é verdade. Nosso tempo aqui, eu estava ali, eu estava orando, eu vi também o irmão falando que hoje a igreja está contaminada também. Entendeu? O pecado está entrou na igreja, as pessoas acham que é comum as coisas que não é comum. O que eu entendo aqui é que Moisés é um homem, quando Deus levantou, e ele colocou muitas limitações para ele mesmo. E muitas vezes nós colocamos limitações porque nós não temos condições, porque nós não sabemos falar, porque nós não temos eloquência, porque nós não temos diploma, porque nós não sabemos, porque a gente não tem carro, ou porque a gente não tem um meio de locomoção, ou porque é muito longe. E a gente vai colocando limites para a gente. E a nossa vida espiritual, ela vai morrendo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Moisés começou a colocar limites para ele. Primeiro, ele se colocava numa posição que ele não sabia falar, ele era gago. Falava: Senhor, como é que eu vou aparecer diante do homem? E muitas vezes Deus coloca para a gente: vai lá, faz. Falou o Senhor, mas ele é importante. Aquela pessoa, mas como é que eu vou chegar? Meu irmão, eu aprendo aqui que é o seguinte: o homem de Deus, meu irmão, ele pode ir em qualquer lugar que Deus mandar. É verdade. Porque é ele que vai diante de você, aleluia. É ele que vai, ele garante. Quando Deus fala assim, vai, muitas vezes a gente tem medo. Quando Deus falou para Moisés, para ele ir, ele também ficou com medo. Mas o faraó, olha, eu já saí com um problema, eu estou lá devendo. Moisés devia a morte do egípcio. Mas o que nós podemos entender é que quando Deus chama, o sangue dele te cobre. Quando Deus te chama, ele te capacita. Ele fez com que Moisés, e muitas vezes Moisés, nós precisamos andar com alguém que esteja ao nosso lado. Moisés andou com Arão, você precisa andar com alguém. Alguém que você abre o seu coração, alguém que você coloca diante de Deus os seus limites, os seus problemas. Nós temos que colocar diante de Deus. Eu ando com o homem de Deus, irmão. Quando eu não sei a situação, quando eu tenho alguma adversidade, falo: meu irmão, eu estou passando por essa situação, eu não sei como resolver. Olha, irmão, faz isso, faz aquilo, vamos orar. Eu também não sei. Tem, às vezes, o homem de Deus também não sabe a resposta. E quando a gente não sabe a resposta, a gente quer esperar quem? De Deus. É verdade. A gente não pode, entendeu, querer arrumar um jeitinho com as coisas de Deus. A pior coisa que tem é você querer ajudar Deus naquilo que Ele sabe fazer melhor do que nós. E muitos homens de Deus querem ajudar Deus, irmãos. E por isso que a igreja de Cristo está uma bagunça. O que eu entendo aqui, que mesmo com a deficiência, mesmo com o problema que Moisés se colocou diante de Deus, entendeu? Deus queria usar Moisés. É verdade, meu Deus. Deus quer usar você, irmãos. Deus quer usar você. Deus quer usar vocês. Cada um de nós aqui.
Deus não chamou outro para fazer o que você tem que fazer. Deus chamou você. Deus não chamou, poderia ser Arão? Poderia, mas não era. Era Moisés. Poderia ser o outro irmão, mas Deus chamou você. É você que tem que fazer o que você tem que fazer. Deus não chamou, é o Edson que tem que fazer. É você, irmão, que tem que fazer. Não é o seu amigo, não é alguém que está com você na igreja. É com você. O particular de Deus que tem é com você. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Meu irmão, muitas vezes fala, eu vou chamar o meu pastor. Às vezes não dá para você chamar o seu pastor. Tem que chamar, é você que Deus falou, é você que eu quero que vá lá. É você que vai romper, é você que vai quebrar. É você que vai enfrentar o inimigo. É você que vai destruí-lo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É você que vai orar, é você que vai desbravar o mundo espiritual. A nossa luta é contra o carne, não é contra a carne nem contra o sangue, mas era contra os principados, é contra as potestades, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então você não é o irmão, o que está por ele, o que está nele. Domingo eu fui fazer um batismo em santo de 2 almas. Para quem tem culto no domingo, tivemos que sair cedo, e o tempo é rápido, curto. Esse rapaz, ele tem AIDS. E ele, Deus está fazendo uma obra na vida dele. Eu creio, meu Deus, Faz aleluia. 20 Glória a Deus, anos Jesus. que eu oro pelo rapaz. Aleluia. Faz 20 anos que eu injeto amor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Um ouvido amigo. Levo para almoçar. Nós fomos almoçar juntos, né? Faz 3 semanas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sabe o que ele precisava? Ele precisava de um ouvido. Meu Deus, aleluia. Sabe o que ele precisava? Alguém diferente. O que ele já tinha, o ambiente que ele andava, entendeu? Isso para ele era comum. Mas ele precisava de alguém que tinha um outro espírito. Nós temos um outro espírito. Aleluia, glória a Deus, E as Jesus. pessoas, quando se aproximam de nós, ela quer o quê? Um outro espírito. É o Espírito Santo que está em você. Glória a Deus. Ela quer viver uma vida que você tem. Fala assim, mas você não se preocupa com as coisas? Claro que a gente preocupa. A gente coloca diante de Deus É verdade. as Aleluia, adversidades. glória a Deus, Jesus. Mas você está sempre tranquilo, sempre confiante. Pô, você não chora? Não. Quem come que não chora? A gente chora na presença de Deus, a gente fala com Deus, a gente entristece. A gente é homem, a gente é humano. Muitas vezes você dorme de um jeito, acorda de outro, irmãos. E muitas vezes eu perguntei para o Senhor, por que a gente tem essas coisas, né? Como homem, como Aleluia, humano. glória a Deus, Jesus. Para o Senhor falou assim, para que você dependa de mim, para que você ore, para que você busque. Glória a É isso que Deus, Deus aleluia, quer. Jesus. Deus quer essa intimidade com você. Porque o homem de Deus, ele não pode andar pela carne, ele tem que andar no É Espírito. verdade, meu Deus, aleluia, glória a Deus, Jesus. Jesus, quando se batizou lá no Jordão, eu vou mudar um pouquinho só, porque foi o que Deus me colocou. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus se batizou, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. É verdade. Eu vou ler depois. Eu quero ler antes isso aqui.